Nosso texto está em Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Se os irmãos quiserem acessar, ou então poderão acompanhar através da leitura da sua palavra. Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo de número 8. Assim nos diz a palavra: aprenda com a formiga, ó preguiçoso, observa como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Olha que palavra interessante, observada pelo rei Salomão, uma palavra que nos mostra exatamente aquilo que nós queremos falar nesta manhã. Vamos falar sobre um inseto. Interessante que esse inseto se encontra na Bíblia. E olha que interessante, falar sobre formiga. Vocês já observaram formiga? Interessante, né? Tem 6 patinhas, né? Na realidade, 2 na frente, 2 no meio, 2 atrás, 2 anteninhas, uma garra na frente. E vamos ver algumas curiosidades desse inseto chamada formiga e que foi observada e registrada na palavra do Senhor através do rei Salomão. Primeiro, as formigas são tão antigas quanto os dinossauros. Então, milhões de anos atrás, assim, os cientistas de Harvard dizem, as formigas já existiam. Não é interessante que os dinossauros foram embora, mas as formigas permanecem. Elas estão por toda a parte do planeta. Toda a parte que você for, você vai encontrar formiga. Se você for lá em Malta, você vai encontrar formiga. É verdade, Michele? Tem formiga lá em Malta? Muita formiga? E lá em Portugal? Tem formiga. Então, se nós formos dar uma geralzinha por aí, nós vamos ver que o mundo todo tem formiga. Depois o irmão Juarez vai responder para a gente se lá no Everest tem formiga. Depois do culto, os irmãos procuram o irmão Juarez aqui na frente e perguntam: irmão Juarez, tem formiga? Se não tiver, ele da próxima vez vai levar num vidrinho uma formiga para fazer companhia para ele. E quando chegar no topo do Everest, ele vai tirar uma foto, uma selfie, e vai dizer: ó, tem formiga. Então as formigas estão no mundo todo. Elas são muitas mesmo. Foi calculada em 24 trilhões de formigas pela Academia Nacional de Ciência. As rainhas vivem cerca de 30 anos e as operárias entre 3 a 4 anos. Interessante que as formigas têm 2 estômagos, um estômago para se alimentar e outro para dar de comida para os seus filhotes. Agora eu fico imaginando, a formiga tem menos de 3 milímetros e pesa por aí, entre 3 a 5 quilogramas, né? Quilogramas? Não, quilograma não, menos, né? Centésimos, milésimos de quilograma, muito levinha. E agora vamos pegar assim o Natan, o tamanho do Natan, 1,90 m de homem, diante de uma formiguinha de 3 milímetros ali. Aí o Natan olha para ela: formiguinha, você não está com nada. Mas se ela bicar o dedo dele, ele vai sentir aquela ferroada. Ele vai sentir: nossa, como é que ela morde desse jeito, desse tamaninho? Olha o meu tamanho. Então, as formiguinhas têm muita força nas suas garras.
As formigas não têm pulmões, ela tem um sistema totalmente diferente, mas elas respiram por canais que ficam no seu corpo. Ela não tem orelha, mas ela sente a vibração das pessoas que chegam próximas dela. Outra coisa das formigas interessante são os olhos dela. Ela não tem apenas aqueles 2 olhinhos, mas tem dezenas de outros olhinhos em torno daquilo. Então ela consegue enxergar isso com uma grande facilidade. A mordida mais dolorosa é uma formiga chamada bala, tucandeiras, lá no Amazonas. Para que a pessoa possa escolher para ser um líder da tribo, ela tem que calçar umas luvas e ali cheia de formiga na frente das autoridades indígenas e aguentar aquelas mordidas. Só o Serjão lá que ia aguentar. Só o Serjão que aguentaria. Pode morder que eu aguento. Eu aguento, pode morder. E aquelas formigas mordem e as pessoas começam a suar. Mas ele tem que provar que ele pode ser escolhido um líder da tribo, porque ele tem que ser corajoso, ele tem que ser firme nesses sentidos. Mas existe uma formiga que ela é fatal na sua mordida. Ela está lá na Austrália. Anote lá, viu, Michele? Lá na Austrália, naqueles bosques, não tem só canguru, não tem só koala, existe uma formiga lá que ela chama Jack Jumpers. Ela é saltadeira, ela salta assim na faixa de uns 10 centímetros, mas a mordida dela causa um choque anafilático na pessoa. E se a pessoa não for socorrida imediatamente, não tomar a injeção, ela pode vir a óbito. É interessante, né? Como é que pode um inseto tão pequenininho, tão insignificante aos nossos olhos, estar aqui na narrativa bíblica? Interessante que aqui no Brasil existe uma formiga que na época de chuva sai dos buracos voando e muita gente consegue capturá-las, que é o içá. E aí colocam numa frigideira manteiga de garrafa, içá, bota lá os masterchefs aí, né? Colocam lá um alhozinho frito, uma cebolinha frita, joga uma farinha e uma nutricionista, masterchef, ganhou um prêmio internacional como sendo caviar brasileiro. Vocês podem imaginar um negócio desse? Dizem que 1 quilo de carne de formiga tem mais nutrientes do que a carne de frango e a carne de boi. Eu nunca comi formiga. E também, elas são ricas em sódio, potássio, ferro e cálcio. Então, para quem quiser experimentar, está aí a dica das nossas formigas. Mas vamos voltar um pouquinho mais na observação de Salomão. Gente, quando eu ouço Salomão, eu fico impressionado, porque ele foi criado com o rei Davi, o grande rei Davi, naquele palácio. Salomão foi criado lá, com os melhores mestres, que orientavam e que ensinavam. Então ele tinha toda a biblioteca que ele pudesse ter, com grandes professores que poderiam ensiná-lo, e ele aprendeu muitas coisas. E passou a ser um observador. Agora, o que mais me chama a atenção é quando ele, pelo sacerdote Zadok, ele é ungido. Estava tendo uma conspiração no palácio, Davi estava quase à morte, mas Davi havia prometido ao Senhor, e o Senhor tinha falado a Davi, que quem iria ser o rei sucessor dele seria Salomão. Então, naquela conspiração dos outros irmãos dele, Absalão, eles conseguiram tirá-lo da cena e ungiram ele rei. Então, Salomão volta a ser rei. Mas como? Eu vejo o papai. Eu cresci aqui no meio desse palácio, no Palácio de Jerusalém. Eu aprendi a andar de cavalo aqui. Eu aprendi a lutar espadas com aqueles espadachins que são treinados diariamente aqui no palácio.
Eu aprendi também a conhecer os carros de guerra que papai enfiava goela abaixo daqueles inimigos e venciam todas as batalhas. Ele foi criado nesse ambiente. Mas, Senhor Deus, como eu vou governar esse povo? Como? É uma poeira de tanta gente. E o Senhor, olhando para ele, disse: peça o que você quiser e eu te darei. Você já pensou se o Senhor viesse a nós hoje e perguntasse: peça o que você quer e eu te darei? Então, ele pediu: Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir esse povo, assim como tu destes a meu pai, Davi, que comandou, que trabalhou, que foi o homem segundo o teu coração. Eu preciso ser como meu pai. Então, o Senhor deu a ele, não só pela sabedoria dele, de não pedir coisas pessoais, mas o Senhor deu a ele tudo o que mais faltava, deu riquezas. E a inteligência de Salomão era incrível, porque muitos outros governantes de outros países vinham a ele buscar tais informações. Ele era um consultor. Salomão, olha, eu estou passando um problema no meu palácio, me orienta, senta aí, meu amigo, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho. E aí, conta para mim, abra teu coração. E ele contava os problemas, e imediatamente Salomão já tinha a resposta, porque o Senhor deu a ele sabedoria, inteligência, discernimento e resposta na ponta da língua para poder ajudá-los. E com isso só ia enriquecendo cada vez mais. Eu, você, muita gente, comemos num prato de porcelana, ou talvez num prato de vidro, ou talvez num prato descartável. Salomão era tão rico que os utensílios dele eram tudo de ouro. Os pratos de ouro, as taças de ouro, ele tinha muito ouro. Dizem que 25 toneladas por ano eram os presentes que ele ganhava, entre ouro, prata, e ele ia guardando esse tesouro, porque ele era muito importante. Tem a visita da rainha de Sabá, que esteve lá, e falou assim: puxa, Salomão, disseram que você é rico, mas olha, depois que eu vi os seus tesouros, depois que você me levou para conhecer o palácio, e eu vi essa fortuna toda que você é muito rico, você é muito, mas muito rico, Salomão. Tudo graças a Deus, porque ele pediu a Deus sabedoria, e é o que nós mais precisamos fazer. As formigas, elas são pequenas, mas elas são fortes. Você já viu uma formiga? Todo mundo estava falando. Até a nossa intérprete de Libras ali falou: olha, quando eu vou para a UFES, eu vejo um monte de formigas caminhando. E formigas tem em todo lugar. E elas carregam uma folha grande, e às vezes o vento bate e ela capota, mas não cai, né? Como diz aí a música, ela capota, mas não cai, e levanta e continua. E quando chega próximo ao buraco do ninho, a folha não passa. E aí, com as suas anteninhas, ela entra em contato. Preciso de ajuda. E de repente aparecem outras formigas do formigueiro, diminuem aquela folha tão grande e elas armazenam aquilo. É importante nós entendermos isso, porque elas guardam no verão aquilo que vão hibernar no inverno. E no inverno elas têm comidas. E toda a comida que ela consegue no dia, toda a comida que ela consegue no dia, ela não come toda aquela comida, ela sempre deixa uma reserva, porque pode haver algum imprevisto, e ela vai ter, com certeza, tudo isso. Provérbios capítulo 30, 25 diz o seguinte: as formigas são um povo impotente, todavia, no verão, preparam sua comida.
Interessante que elas são pequenas, mas são fortes. Elas podem andar 300 metros, com aquelas perninhas pequenininhas, 300 metros para buscar o alimento. E elas vão lá buscar o alimento e trazem 300 metros para cá. Se fôssemos analisar para o ser humano, o tamanhozinho dela caminhando 300 metros, seria nós buscarmos a comida a pé, caminhando 60 quilômetros. Então, nós caminharíamos 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar, o trajeto que uma formiga faz para ir até buscar essa alimentação. Quando as formigas estão trabalhando, elas não seguem nenhum desvio. Tem um caminho que elas fazem. E vocês podem notar isso, e muitos irmãos aqui já notaram. E é bom até mostrar isso para as crianças. As formigas se cruzam. E era como se elas falassem assim: oi, amiguinha, tudo bem? Eu estou levando a minha comida. Ah, onde que está? Segue a trilha. E ela vai seguindo a trilha das outras formigas e vão chegando até lá. Elas possuem um hormônio que é interessante. Elas vão deixando pelo caminho para não perder a toca e para voltar onde tem a fonte de alimento. E dali elas vão percorrendo e vão trazendo essa alimentação. É interessante também nós entendermos que elas são trabalhadoras. E por que elas são tão trabalhadoras? Porque elas pensam na comunidade. E isso traz uma lição para nós. A palavra de Deus diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Então, enquanto você está jovem, você está forte. Você pode produzir, e pode produzir muito mais do que quando você chegar na velhice. Quando vai chegando na velhice, a gente vai começando a perder as forças, a gente não tem mais aquela concentração que precisaríamos ter. Então, enquanto somos jovens, e eu ainda acho que sou jovem, Almir. Você é jovem, Almir? Você é jovem da terceira idade. Eu também sou jovem da terceira idade. Então, nós temos muito chão pela frente, a partir do momento que eu lembrar do meu Criador no dia da mocidade. E no Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira tal que alcancemos corações sábios. Então, nós temos que procedermos dessa forma. O que aprendemos com isso também, que nós falamos um pouquinho dessas formigas? Nós, por vezes, queremos descobrir coisas novas, não é verdade? Sempre tem aparecido coisas novas. E alguém que já passou por tal caminho e tal situação, e já enfrentou determinados problemas, já passou por dificuldades, são essas pessoas que nós estamos trilhando nesse caminho, que nós devemos consultá-las. As pessoas mais idosas têm tantos conhecimentos, têm tantas informações, e às vezes elas falam uma coisa e nós falamos: puxa, eu não havia pensado nisso. Por quê? Porque elas já percorreram esse caminho, elas já percorreram esse obstáculo, mas Deus as ajudou e elas estão aqui para contar. Então, seguir os passos dos outros, quando guiados pelo Senhor, é o sinal de prudência e sabedoria. Nós precisamos ter essa sabedoria, essa prudência, de ouvirmos quem já passou por dificuldades. Então, não gaste tudo que você tenha, faça uma reserva, guarde. Um dia você vai precisar, inesperadamente, seja em qualquer situação. Vamos agir com essa prudência. Outro detalhe das formigas é que elas são muito organizadas. São igual à Igreja Batista em Mata da Praia. Amém? Que fraqueza. Ah, agora sim, vocês não falaram igual formiga, agora vocês falaram com a formiga forte, corajosa, que somos nós. Aqui nós temos um formigueiro, não é verdade? Nós vemos formigas tocando órgão.
nós vemos formigas cantando, tocando flautas, e ontem eu fui testemunha, enquanto as mulheres estavam reunidas, elas estavam lá umas 2 horas, ensaiando, corrigindo, acertando, afinando, e não ficou lindo hoje? Porque elas seguiram cada notinha que tem ali na partitura, seguiram o movimento da música, ora mais alto, ora mais baixo, e isso criou-se aquela harmonia, aquela beleza que encheu os nossos corações de alegria. Então dá trabalho? Dá. Eu canto num quarteto também, e às vezes nós ficamos 2 horas ensaiando, e repassando, e acertando as vozes, e afinando, mas como Deus é bom, como Deus nos usa, quando nós nos colocamos à sua disposição. O formigueiro tem lugar para tudo, são igual uns departamentos assim. Existe creche, maternidade, jardim, de infância, e elas nunca desistem de trabalhar em prol daquelas que as substituirão um dia. Então elas trabalham hoje, ensinando as outras formigas e se revezando. Olha, hoje eu estou cortando e agora eu vou trabalhar aqui como guarda e você vai transportar. Então elas nunca fazem uma atividade só, elas fazem um rodízio e vai abençoando as vidas. Aqui é na nossa igreja, aqui nós temos vários ministérios, e esses ministérios trabalham em prol disso. Vamos trabalhar para a terceira idade, uhul! Nós somos jovens, um dia nós vamos chegar lá. E as crianças, que a cada dia está caminhando, nós teremos agora no mês que vem 18 juniores, adolescentes, que serão batizados nas águas. Olha que maravilha, que alegria, vermos a nossa igreja crescer, porque há investimentos. As pessoas veem essas crianças crescerem. E isso depende de nós, que somos líderes nos nossos formigueiros independentes, de pregarmos a palavra, de falarmos do amor de Deus, de ensinarmos uns aos outros a verdadeira, pura e maravilhosa palavra do Senhor. A Bíblia diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que Deus tem dado a você? O que Deus tem oferecido a você? Você tem negligenciado? Você está fugindo? Você não quer fazer? Faça o que Deus lhe fizer. A palavra de Deus diz: se você der um copo de água a alguém que está necessitado, você tem feito uma grande obra. Deus não vai esquecer disso que você está fazendo. Por falar em água, vou tomar um golinho. Outro detalhe no formigueiro é que ela tem o espírito de companheirismo. Elas vivem em comunidade, são chamadas o povo. Formiga, um inseto tão insignificante, mas elas têm o companheirismo. São muito cooperadoras, elas trabalham para o bem-estar de todas e não para o seu próprio proveito. Então, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nosso Deus. E essa igreja tem dado oportunidades para nós exercermos estas funções. Mês de novembro, nós começaremos a trabalhar no calendário também do ano de 2024. Então, nós teremos oportunidade de fazer as programações. Então, se você tem ideias de títulos de mensagens, de títulos de encontro que há aqui, das mulheres, dos homens, de casais, sugiram, forneçam. Isso nos ajudará a preparar cada vez mais para nós podermos crescer para a honra e glória do nosso Deus. Ontem, Maria Fernanda pregou aqui para nós que nós precisamos brilhar.
Quando nós lemos no início da nossa mensagem o texto bíblico, geralmente a gente fala às vezes projetando para os outros: ó preguiçoso, vai ter com as formigas, não é isso? Agora vamos fazer a experiência de Maria Fernanda ontem. Pega em frente do espelho da sua casa e olha para ele, você vai ver quem? Você, não é isso? E diga para você mesmo: ó preguiçoso, vai ter tu com a formiga. Aí a frase se torna diferente. O preguiçoso não é aquele que fica só deitado, não quer fazer nada. Não, é aquele que tem o potencial, pode fazer, mas não faz. Então Deus quer abençoar a sua vida, Ele quer dar o melhor para você. Então vamos trabalhar, vamos colocar nas mãos do Senhor cada vez mais esse espírito de companheirismo que nós temos. É tão gostoso no trabalho que nós temos com os nossos ministros. Eu ajudo ali, ele me ajuda aqui. Adson, estou precisando que você me faça um programa aqui, ele prontamente me faz. Adson, o que você acha de eu cantar essa música? Ele fala: não, essa aqui é melhor cantar essa música, ela vai falar dentro do texto que você vai falar. Olha que bacana, esse companheirismo, essa troca de experiência. Somos membros uns dos outros. Então, se você ficar doente, eu preciso orar por você para que você cure logo. Se você estiver precisando de uma ajuda, eu tenho que fazer alguma coisa para poder lhe ajudar. Melhor é serem dois do que um, não é isso? Que diz-nos a palavra, lá em Eclesiastes 4:9, por isso que nós precisamos ser. Outro detalhe importante que a gente observa naquelas formigas que caminham e que Salomão descreveu com tanta precisão, de sabedoria, é que elas são persistentes. Elas nunca desistem dos seus objetivos. Nós precisamos trazer comida para o ninho. Vamos para a floresta. Vamos achar um lugar onde encontraremos comida. Elas não ouvem os murmúrios, elas não reclamam. Não, nós vamos encontrar. Não, vamos desistir, amanhã a gente faz. Não, nós vamos agora, vamos lá. Vamos encontrar o objetivo, a meta, o plano que nós temos. Se encontrarmos comida, elas procuram. Se não encontrarem comida, elas continuam a procurar. Meus amados, um outro detalhe final, e eu já estou caminhando para a conclusão, é que as formigas são conhecidas pelo mesmo nome. Aqui no Brasil são formigas, no Japão são formigas. Nós vamos saber depois se lá no Everest tem formiga, nós vamos dizer, continuarão sendo formigas. Aonde tiver, qualquer país, qualquer lugar, se tem caranguejo a bordo, tem formiga a bordo também. E agora, lá em Dubai, estão construindo um edifício de 1 quilômetro. Já pensou, irmão Joris? 1 quilômetro de edifício, olha a altura. Com certeza, no último andar, vai ter formiga. Vai ter formiga. Você fala, lá em casa não tem formiga. Bota um torrãozinho de açúcar, deixa cair um pedacinho de bolo, vá até o outro quarto. Quando você volta, você vai achar formiga? Tem formiga e nós somos um grande formigueiro para nós podermos trabalhar. Então, assim como está lá em Atos 11:26, e quando os encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinavam a muitos em Antioquia. E os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha que bacana. Cristãos, cristãos, cristãos. Que coisa linda sermos chamados de cristão, os seguidores de Cristo. E as pessoas olharem para você e falar assim, você é um cristão.
pelo seu comportamento, pelas suas ações, por aquilo que você transmite da sua boca. Lindo, maravilhoso. E o que nós podemos concluir então? Somos conscientes que o alvo de se agir como uma formiga não é tarefa fácil. Nem todos conseguirão, mas cremos que se deixarmos Deus operar o seu Espírito Santo em nós para trabalhar, será possível alcançarmos bons resultados para a honra e glória de Deus. Amém?